Nós já estamos de volta com Manhã da Piedade e agora, nesta segunda-feira, é aquele momento especial de tomarmos um cafezinho e tem que ser café Riachuelo, né? Você aí de casa gosta de café como eu? Então você tem que conhecer o café Riachuelo. Gente, isso porque é o puro café com grãos especiais e selecionados do sul de Minas e também do Cerrado Mineiro. E esse café é 100% arábica, além de ser torrado e moído artesanalmente. É tudo artesanal, hein? Então você, meu amigo dona de casa, você, meu amigo, vai às compras hoje ou no decorrer da semana, não se esqueça de levar para casa o café Riachuelo. Você vai levar também o verdadeiro gostinho da roça. Gente, não é de hoje, viu? Tem muita tradição este nome. É desde 1962. Ou seja, já há 56 anos fazendo café de todos os mineiros. E aí você me pergunta, Síria, como que eu faço para comprar o café Riachuelo? Olha só, você vai encontrar o café moído na hora, ali no final da Avenida Paraná, no centro de Belo Horizonte, viu? Na virada do Move, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, antiga Praça 1º de Maio, como eu disse, no centro, fica perto ali do Mercado Central. E você, quer mais informações? Está curioso, está curiosa? Quer saber mais sobre o café Riachuelo? Ligue agora. O código de área é o 31, o número é o 3212-7993. 3212-7993. O telefone aparece para você aí na tela. Café Riachuelo é o ponto alto em café sempre. Vamos falar da nossa saúde agora, vamos falar sobre doenças infecciosas, o sarampo e a poliomielite. Nós já ouvimos muito, né, falar sobre estas doenças, mas será que as conhecemos a fundo? Sabemos como prevenir, né, e como tratar estas doenças? Você aí de casa, me conta, sabe disso ou não? E olha só, gente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o sarampo está em predominância em países dos continentes europeu e africano, né, os dois continentes. Agora, em 2016, o Brasil recebeu o certificado de erradicação da circulação do vírus do sarampo. Mas o país pode perder este atestado porque enfrenta desde 2018, desde o ano passado, casos de sarampo em todo o território, viu? E entre o início de 2018, durante o primeiro mês de 2018, até agora o primeiro mês de 2019, milhares de casos já foram registrados. Agora, no caso da poliomielite, né, que é outra doença grave, só que a situação é um pouco diferente do que vem acontecendo com o sarampo. De acordo com dados divulgados pela OMS, em 2018 foram registrados 30 casos da doença em apenas 2 países, lá no Afeganistão e também no Paquistão. Ou seja, né, a doença então está prestes a ser erradicada no mundo. E o último caso de pólio no Brasil, ainda de acordo com dados da OMS, foi registrado há 30 anos. Mas nós não podemos deixar de falar também da pós-pólio, né? Que são as pessoas acometidas pela pólio que necessitam de acompanhamento, né, depois que tiveram a doença. Bom, vamos entender direitinho então sobre essas duas doenças. Nós vamos conversar hoje no programa com o médico infectologista, o Dr. Guilherme Lima. Dr. Guilherme, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. Muito bem. Vamos começar falando de sarampo então, né, doutor? Quando a gente fala em sarampo, as pessoas já ouviram muito falar sobre essa palavra, mas às vezes não entendem na prática o que é o sarampo. Eu queria que o senhor contasse para quem está em casa o que é o sarampo. Bom, o sarampo é uma doença causada por um vírus, muito mais frequente na época dos nossos pais, dos nossos avós. Se a gente conversar com familiares, conhecidos, muitos deles tiveram contato com essa doença. É uma doença potencialmente grave, que causa sintomas inespecíficos. Febre, coriza, conjuntivite, mal-estar. Até conjuntivite, então, pode causar? Sim. Manchas pelo corpo, que a gente chama de exantema. E é uma doença principalmente preocupante no sentido de poder gerar sequelas neurológicas, gerar complicações graves que acometem principalmente as crianças. Então, no decorrer dos anos, com o fortalecimento das campanhas de vacinação, essa é uma doença que foi progressivamente sendo erradicada. Chegamos a ter o certificado, temos o certificado de erradicação do sarampo,
muito em razão do fortalecimento e do sucesso das campanhas de vacinação, que é a melhor maneira de prevenção da doença. Isso que eu ia falar. Então, para prevenir contra o sarampo é a vacinação. Sem a menor dúvida. O sarampo é uma doença febril que é transmitida no contato entre as pessoas. Então, uma pessoa que está com a doença, ela consegue transmitir o sarampo por contatos, a gente chama de perdigotos, que são as secreções, pequenas partículas mínimas de saliva, enquanto a gente conversa, enquanto a gente tosse, enquanto a gente espirra. E essas partículas inaladas por uma pessoa suscetível são a forma que transmite a doença. Então, só de conversar com a pessoa que tem a doença... Se você estiver dentro de um ônibus, por exemplo, num espaço público, se você não é uma pessoa imunizada, aumenta a sua chance de adquirir a doença, caso a gente esteja com a doença circulando naquele município, naquela cidade. Bom, então a vacinação é a principal forma de evitar. Sem dúvida. Quando que deve ocorrer essa vacinação? Na criança? Bom, o ideal é que a vacina seja aplicada nas crianças menores de 5 anos. A imunização deve ser feita o mais precocemente possível para que aquela criança não tenha a chance de desenvolver a doença. Então, idealmente, as crianças de até 5 anos devem receber 2 doses da vacinação anti-sarampo e aí isso confere a elas imunidade para o resto da vida. Para a vida toda. Qual que é o Exato. intervalo entre uma dose e outra, doutor? Bom, o intervalo do Ministério da Saúde, eles preconizam 2 doses entre 1 e 5 anos, antes de completar 5 anos. Mas em alguns casos específicos, por exemplo, se os pais não têm certeza se vacinou, podem ser dadas as 2 doses com intervalo mínimo de 1 mês entre as doses, sem qualquer problema para a saúde de quem está recebendo. Eu queria saber também do principal sintoma. O senhor falou de alguns, mas tem algum sintoma mais específico que já pode facilitar o diagnóstico de sarampo em uma pessoa? Sim. O sarampo, a gente considera um caso suspeito de sarampo quando há febre associada às manchas que ele causa, o exantema, que são manchas avermelhadas que se iniciam no rosto, no pescoço, atrás das orelhas e que depois se espalham para o tronco. E mais qualquer outra manifestação dessa que eu falei, tosse, coriza, mialgia. Então, em geral, febre com manchas vermelhas no corpo... Começam pelo rosto, né? Isso, é uma manifestação clínica que chama a atenção para a possibilidade da doença. E essa febre é mais alta? Em geral, a febre de qualquer uma dessas doenças virais é uma febre, sim, assim, entre 38 e 39 graus. Mas isso não é determinante. Então, a febre ser mais alta, ter febre e ter as manchas já é o suficiente para a gente desconfiar do diagnóstico, sobretudo se o paciente não é imunizado, sobretudo se ele vem de áreas com circulação do vírus, como a gente está presenciando no norte do país. Agora, pode acometer pessoas de todas as idades, doutor? Há um perfil específico de pessoas que têm mais tendência a ser contagiada pela doença? Qualquer pessoa que não foi imunizada ou não teve contato com o vírus ao longo da vida é uma pessoa suscetível. A vacinação ela é muito importante quanto mais jovem o paciente for, porque se a gente deixa para se vacinar mais velho, aumenta os seus riscos de ser contaminado. Então, o risco ele existe para qualquer pessoa que não é imunizada. Mas o risco é pior para as crianças, porque elas ainda estão em fase de formação, ainda estão em fase de desenvolvimento do sistema nervoso central, podem desenvolver sequelas graves. Então, a ideia de se vacinar o quanto antes é muito importante. Temos a pergunta do Lucas Carvalho, lá de Caeté. Um abraço para você, viu, Lucas, para todos aí em Caeté. Doutor Guilherme, ele quer saber como é o tratamento do sarampo. O tratamento do sarampo é um tratamento que a gente fala que é suportivo. É um tratamento baseado em fornecer ao corpo hidratação, nutrientes, garantir as melhores condições, porque é o próprio organismo quem vai produzir os anticorpos que vão curar a doença. Então, o sarampo, como todas as doenças virais agudas, gripe, dengue, chikungunya, é uma doença causada por um vírus que vai depender da produção de anticorpos do seu próprio organismo para que a doença seja melhorada.
Então, durante essa fase da doença, essa fase aguda em que a doença está acontecendo, podem acontecer complicações e aí então os médicos vão tratar os pacientes fornecendo os cuidados para que o corpo tenha as melhores condições para se curar. É uma doença que pode levar à morte, doutor? Com certeza. Infelizmente é uma doença que pode, por si, causar danos graves à saúde. É uma doença que pode gerar sequelas muito graves. Então, os pacientes podem desenvolver cegueiras, surdez, dificuldades de aprendizado, e isso é gravíssimo pensando na população pediátrica. É uma doença que pode predispor a complicações por outras doenças. Sim. Então, o paciente que está na fase de convalescência, né, na fase de que está quase melhorando ali do sarampo, ele pode desenvolver infecções por bactérias, dores de garganta, otites, meningites. Ele fica com o sistema imunológico um pouco fragilizado, então ele fica suscetível a superinfecções, que a gente fala. Sim. Que é quando uma infecção complica uma primeira. Uma primeira. Podemos falar em cura do sarampo ou não? Com certeza. O sarampo é uma doença que causa uma fase aguda. Quando o organismo produz um anticorpo que consegue neutralizar o vírus, a doença se cura. Tá certo. Doutor Guilherme Lima continua conosco. Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, voltamos a falar mais um pouco sobre sarampo e vamos falar também sobre poliomielite. É daqui a pouquinho, não saia daí.